Pois é, esse é o grande debate, viu? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde, ouvintes que nos acompanham aqui, esse giro importante de notícias. Olha, Piotr, a principal reclamação aqui do plenário é de que ninguém sabe exatamente o que vai votar daqui a pouco. O projeto ainda não está pronto, o apresentado ainda carece de mudanças que serão feitas aí diante desse acordo e há uma instabilidade e até uma fragilidade aí nesse processo de debates. A situação mais constrangedora aconteceu numa reunião fechada do PL. O governador de São Paulo veio aqui, numa reunião com o PL, apresentado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e houve uma reação muito forte do plenário lá, dizendo que o governador de São Paulo não deveria fazer uma defesa tão enfática da reforma tributária. O ex-presidente Jair Bolsonaro pegou a palavra e disse que não se deve apoiar assim, um projeto do Partido dos Trabalhadores, mas todos admitem exatamente isso que você falou: discutir, avaliar e deixar para depois. O deputado Gilson Marques é do Novo, de Santa Catarina. Deputado, o senhor está sentindo esta instabilidade ou insegurança? Não sabe exatamente nem o que vai votar? Exatamente, essa insegurança é uma sequência de erros. Primeiro, que o correto seria ter uma comissão especial. Vocês lembram, em 2019, teve uma ampla discussão, comissão para reforma da Previdência, que é uma reforma estruturante. No entanto, agora não teve. Nós tivemos um grupo de trabalho que teve vários equívocos também. Por exemplo, não teve nenhum deputado do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por outro lado, teve 3 do Amazonas, mantendo-se, por exemplo, a Zona Franca. E agora está terminando a discussão e ainda não temos o texto. Como pode terminar a discussão de um texto que não existe? É óbvio que essa confusão é enorme e muita gente, imprensa, parlamentares, estão como barata tonta, tendo que se posicionar sobre algo que não existe. Pois é, eu falava agora há pouco do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que recebeu uma reação forte do PL, e disseram até que no Republicanos ele mandaria, mas que no PL não. Como é que o senhor vê essa movimentação dos grandes estados que estão a favor da reforma? Erra muito quem diz que é a favor fechado e quem diz que é contra fechado. Porque, além de não ter um texto definitivo, mesmo que tivesse, é claro de que tudo depende de uma lei complementar. Tudo na lei complementar vai explicar como vai se operar essa PEC 45, que é a reforma tributária. Então, cravar uma oposição agora é imprudente. Para votar contra ou a favor, tem que fazer uma análise legislativa. O que é essa análise? Precisa averiguar quantos pontos positivos temos, quantos negativos tem, e aí sim, nessa matemática de balança, definir a posição. Sem texto não é possível, né? Piotr, posso transmitir a pergunta aqui ao deputado? Pois não, deputado, vamos lá. Eu conversei há pouco aqui com o governador Tarcísio de Freitas e ele esclareceu. Havia uma preocupação de que o apoio dele era quase que unilateral à reforma, pela necessidade da reforma tributária, pelo apoio que ele dá, até porque é um projeto que vem do governo anterior, do governo que ele fez parte, do governo Bolsonaro. Mas ele deixou muito claro que há condicionantes, sobretudo na questão do Conselho Federativo, que precisa ficar muito claro, e no texto constitucional não pode ficar para a lei complementar posterior, na questão do fundo regional, e que precisa haver a representação clara da população do país, proporcional, não paritária, de cada estado tem um voto, cada município tem um voto. A população precisa ser representada. E ele disse também que estava lutando para retirar do texto constitucional, desse último texto, esses penduricalhos de colocar, por exemplo, ajuda ou redução de imposto para saúde menstrual dentro de um texto constitucional, que ele disse que não faz nenhum sentido. Ou seja, se houver essas alterações muito claras, se isso estiver muito claro, se o texto realmente for bom, aí sim ele e os republicanos apoiam e vão votar a favor. Se não, não votam ou votam contra. Isso já muda um pouco o cenário, porque havia uma ideia de que o governador estava apoiando a reforma de qualquer jeito. Não é bem assim, ele deixou isso muito claro. Pois é, o Piotr está dizendo aqui, lembrando muito bem, de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está apoiando integralmente a reforma, qualquer reforma. Ele coloca condicionantes, Essa questão aí das demandas regionais e outros pontos da reforma. Ele está correto em falar, eu acho que é mais ou menos quando o senhor diz o contra fechado ou a favor fechado, O senhor está entendendo essa movimentação?
Vamos lá, pessoal. Existem alguns pilares que são as grandes discussões e não as laterais que vão definir os votos. Quais sejam? Primeiro, um conselho federativo que atenta contra a nossa federação. A gente vai dar poder para um órgão concentrar arrecadação, distribuição ao seu bel prazer. Então, por exemplo, Sul e Sudeste, que tem 55% da população do Brasil, mais de 70% do PIB do Brasil, vão ter, sei lá, menos votos em comparação aos outros 20 do Brasil, porque são 27 no total. O outro pilar, aumento ou não da carga tributária, das alíquotas, da arrecadação. Eu não quero mais aumento de imposto. A gente tem que manter, então por isso precisa ter uma trava, uma guilhotina para que desse ponto em diante a gente não cresça espolhando ainda mais o cidadão. Terceiro ponto, justiça e isonomia entre os estados. A gente precisa que o estado que produz mais, não toda vez, toda vida, se esforce, sangre para sustentar os outros estados, porque aí perde o incentivo de quem produz e também de quem recebe. E o quarto pilar, que em parte a gente conseguiu, é a simplificação. Nós estamos substituindo 5 tributos por 3, então temos aqui um avanço. Poderia ser melhor? Sim, mas temos um avanço. Então, dos 4 pontos hoje nessa matemática, temos 3 negativos e 1 positivo. Tenho muita esperança e estamos trabalhando muito, e a oposição tem conseguido fazer esse efeito de pressão, se posicionando contra e dizendo quais são os pontos negativos, para sensibilizar o relator a fazer essas alterações. Então, essa posição contrária do governador Tarcísio, em parte do Zema, do Jorginho Melo de Santa Catarina e de diversos parlamentares, tem feito com que o relator do projeto seja sensível, já que ele precisa de 308 votos. Então, o texto, por incrível que pareça, apesar de ser pessimista, já melhorou um pouquinho da versão inicial para agora. A próxima versão deve sair em torno daqui a meia hora, pelo menos essa promessa. Espero caminhar mais um pouquinho, melhorar mais um pouquinho, porque eu queria muito votar a favor da reforma, mas preciso que ela melhore também. O ideal seria ficar para o próximo semestre, né? Para que houvesse um debate maior na sociedade, um entendimento do que está acontecendo. Não, e fazer conta. A gente perde aqui semanas, vocês que acompanham, a Câmara discutindo dia disso, dia daquilo, cor de mês, nome de ponte, sessão solene. Aí uma reforma que compromete as futuras gerações, que o próprio texto prevê transição de 8 e até 50 anos, a gente precisa votar sem texto de um dia para o outro, com 142 páginas, sem nenhuma conta, sem nenhum estudo de impacto, nada, nenhum. É inacreditável. Então, é óbvio que um contrato que você assina em 1 minuto, com alguém que passa correndo, que você tem que decidir na hora, vai dar problema. Pode ter consequências negativas. Então, o mínimo, e essa é a minha posição e deveria ser a da maioria dos parlamentares, vem um texto definitivo, dá 10 dias, que seja, para todo mundo fazer a sua análise, fazer a conta, e aí volta para cada um com seus argumentos fazer uma votação mais assertiva. Mais uma pergunta, Piotr? Não, somente isso. Obrigado ao deputado aí, inclusive pelos esclarecimentos do ponto de vista dele também. Obrigado, viu, Zé?